Fernando Diniz fala sobre Vaete, fala sobre Cuesta e fala sobre se essa vitória vai, essa derrota vai abalar ou não a equipe, tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E o Vasco voltou aquele Vasco no início do Brasileiro, sem Cuesta e Barros, um lesionado, outro suspenso. O Vasco foi pressa fácil e resolveu, e o Palmeiras resolveu o jogo em 25 minutos, vencendo o Vasco por 3-0 lá no Allianz Parque. Bom, vamos a um único, já que foram respostas curtas, né? Tempos curtos na entrevista coletiva, então dá para fazer tudo no Desperta Vascaíno. E ele fez a sua análise da partida, também analisou o Pablo Vaete, que vem sendo questionado pelo torcedor, e também sobre o sistema defensivo. As imagens são da TV Vasco, confira. Então, primeiramente, boa noite. Eu acho que o jogo a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras, achei também que foi falta no lance, pelo critério que o gente estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela, em vários momentos do jogo, mas aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques, faz falta no seguinte sentido, o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. A gente, no primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo para o que foi o primeiro tempo. Acho que faz parte da vida do jogador. E ele tem que saber absorver, e ele vai saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos. Embora ele não tenha começado na partida desde fevereiro, ele jogou praticamente a partida inteira contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito duro, marcando jogadores extremamente rápidos. No caso, ele ficava praticamente mano a mano com o Bruno Henrique muitas vezes. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo e conseguiu fazer um jogo muito bom. As outras partidas que ele entrou durante o jogo, ele foi muito bem e ele merecia a chance de iniciar o jogo. Agora é saber absorver as críticas da torcida e tá tudo certo. O torcedor tem que vaiar mesmo e tá tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. E ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. Diniz, Então, de uma maneira assim bem superficial, eu achei que foi positivo, mas eu não me debrucei muito ainda sobre o calendário, para falar a verdade. Eu estava mais focado no jogo, eu não posso te responder com mais profundidade. Mas, de maneira geral, pelo pouco que eu troquei de ideia com algumas pessoas, eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas. Eu achei que no primeiro tempo o torcedor tem razão. Eu acho que a gente tem uma certa apatia, uma diferença de intensidade, e por isso que a gente tomou os gols que a gente tomou. Eu acho que nesse sentido eu concordo com o torcedor. No segundo tempo a gente melhorou basicamente no nosso estado anímico, e foi um jogo mais equilibrado. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols, a gente teve chance de fazer gol, então foi um jogo ok, um jogo equilibrado. A gente não foi brilhante em nenhum momento do jogo. Mas no segundo tempo a gente fez uma partida melhor que no primeiro tempo. A gente marcou melhor, a gente chegou com mais contundência, a gente teve chances, pelo menos 2 chances muito claras de fazer o gol. Tivemos bolas paradas perigosas, tivemos chute fora da área, e coisa que não teve muito no primeiro tempo. Então a análise do torcedor em relação ao primeiro tempo, eu concordo, tem a minha anuência. Diniz. Não, o Veguete, toda coletiva tem uma pergunta sobre o Veguete. Agora eu tenho que vir sempre preparado para responder uma pergunta do Veguete, que o fato de ele fazer gol, uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo, ele cabeceou, ele teve presença, teve uma bola o pé que ele se jogou, quase que ele fez o gol também. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Veguete todo mundo sabe, ele é um goleador, a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar.
E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca gol, ele tem uma função tática muito importante. Além do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática. Então, isso é uma coisa relativamente fácil, porque não tem abalar o quê? Não tem como abalar. O time já teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou, mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo o que vai ficar abalado, não tem abalar nada. Tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez. Pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu, e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Então, uma análise fácil e o time tem que reagir, e eu acredito que já começou a reagir, e vai reagir mais, a menos treinamentos, e vamos chegar no Vitória, e a gente sabe que tem que fazer muito melhor do que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo. É isso, galera. Nem vai dar tempo de lamentar muito, já que domingo a bola volta a rolar, e como volta a rolar agora em 6 de janeiro, vamos ver se a CBF vai aprovar o credenciamento, né? Vasco e Vitória é um jogo que o Vasco precisa muito dos 3 pontos, né? Ainda mais depois dessa derrota. Se vamos combinar que o Vasco não era favorito contra o Palmeiras. O problema, como eu disse na análise, foi a forma que o Vasco jogou sem competir. Se fosse perder, tudo bem, mas competindo, ok. O problema é perder sem competir. Então, é isso, galera. Até o nosso Papo Editorial da Hora do Almoço. Boa noite, com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.